Olá, tudo bem? Meu nome é Lívia Milani, sou filha do seu Zé, da dona Marilena, sou casada com Alex. Somos pais de 3 crianças, o Gustavo, o Rafael, que foi um bebê que não chegou a nascer, e a Ana Luísa. É com imensa felicidade e honra que eu participo desse congresso. Agradeço imensamente ao IDESB por me dar essa oportunidade de fazer parte de um grupo tão honroso, tão amoroso, que transborda e respeita a educação de uma forma grandiosa. É muito incrível poder fazer parte, poder mostrar um pouquinho do meu conhecimento e também compartilhar com vocês a minha história. O tema da minha palestra é: não é por amor, é por dinheiro. Não, eu não errei, foi assim mesmo que eu quis instigar essa colocação. Eu quis colocar dessa forma para que a gente refletisse sobre algumas abordagens sistêmicas dentro do pertencer, dentro da escassez, ausência de abundância, que pode permear algumas áreas da nossa vida, alguns momentos da nossa rotina. Vou começar do princípio. Começou lá atrás, quando eu fui prestar vestibular. E aí eu falei para minha mãe: mãe, eu quero prestar letras. Pensava em prestar letras. Minha mãe falou assim: filha, faça algo que não te cause tanta dor, que não te gere tanta luta. Minha mãe era servidora pública na época, e para ela, por conta dessa necessidade de sair em busca de recursos, né, de aumentos salariais, pelos direitos dos professores, ela estava realmente cansada e exausta, né, pela luta. Eu fui um pouco desencorajada, então eu achei melhor prestar comunicação. Fiz comunicação, fiz marketing, e aí eu comecei a trabalhar em agência, depois em veículo de comunicação, comecei a dar treinamentos, e aí eu fui me conhecendo naquele espaço, me reconhecendo, me conectando e percebendo o tanto que era incrível passar o conhecimento adiante, o tanto que isso fazia diferença para mim. Falei, mas eu não quero só dar treinamento, eu quero ser professora. E aí, assim como minha mãe, me vi lecionando dentro de uma universidade. Minha mãe não chegou a lecionar em universidades, mas ela foi até o ensino médio. E eu comecei a trabalhar em universidades. Na verdade, não só a minha mãe, né? Eu tenho meu pai, que é formado no magistério, a minha mãe, as minhas tias, a minha avó, os meus primos, todos eles permeiam o movimento de educação. Mas todos eles foram até o ensino médio, lecionando. E eu, destemida, fui para a universidade. Mas quando estava lá, comecei a perceber que isso causava um pouco de culpa em mim. Como se eu olhasse para os meus e falasse: será que eu não estou perdendo vínculo? Será que eu não estou perdendo o pertencer? Estou fazendo diferente deles. Até porque na universidade a gente ganha mais do que ganha o pessoal do ensino médio, do ensino fundamental, da educação infantil. Então eu sentia que, de certa forma, em alguns momentos eu relutava por estar na universidade. Isso ainda era mais presente quando eu lecionava em várias instituições de ensino, porque aí eu ganhava ainda mais. Então, em muitos momentos eu percebi que quando eu alcançava um patamar tranquilo, financeiramente falando, eu, de certa forma, me sabotava para voltar a ganhar um pouco menos. Eu saía de uma instituição, eu dava um jeito de diminuir esse poder aquisitivo. Então isso a gente às vezes faz com receio de perder o pertencimento, o que é uma loucura, né? Porque de verdade, quando o Bert traz a lei do pertencimento, o que ele diz? Ele diz que a lei do pertencimento afirma: todos temos o direito de pertencer. Então não é isso, não é essa diferença que vai fazer com que eu perca o vínculo, não é essa diferença que vai fazer com que eu deixe de pertencer ao meu grupo familiar. Mas dentro de mim gerava esse incômodo, dentro de mim gerava essa sensação de distanciamento do meu grupo.
Não foram raras as vezes que eu, conversando com os colegas antes de começar a trabalhar ou no meio do intervalo, que eu ouvia assim: a gente trabalha por amor, a gente não trabalha por dinheiro, somos um grupo desvalorizado, não temos carro de luxo, o que é? Aí gerava até piada, né? O que era um carro de um professor? Carros populares, cheio de papel, coisas sem valor, né? Financeiro. E a gente ficava brincando, né? Quantas horas trabalhamos sem remuneração, quantas atividades foram desempenhadas sem que houvesse uma valorização de uma instituição de ensino ou de um sistema de modo geral. Mas, de certa forma, o que eu percebia era que falar sobre isso gerava um certo conforto entre nós do grupo. Nós tínhamos essa vontade de demonstrar que pertencíamos a um grupo nos sentindo juntos desvalorizados e nos sentindo juntos escassos, né? Então, de certa forma, dava uma unida, uma conectada nesse grupo de pessoas. Eu me peguei várias vezes fazendo isso. Eu me recordo que quando eu trabalhava na empresa, né, não era pouco usual, era bem rotineiro inclusive, que a gente usasse roupas cheias de acessórios, roupas de marca, roupas de grife, roupas, sapatos de marca, bolsas com bastante estilo e com bastante presença. Mas quando comecei a trabalhar na universidade, quanto mais contato com o intelectual eu me aproximava, mais distante disso eu fazia. Eu comecei a perceber que isso não fazia sentido dentro daquele grupo. E quando eu entrei, eu comecei a perceber que me destoava. E aí eu comecei a abrir mão. Ora eu tirei um acessório, ora eu tirei um sapato de marca, comecei a achar que as coisas mais básicas eram que valia a pena e o intelectual que deveria ser valorizado. Não queria me linkar a coisas que demonstrassem poder, riqueza ou abundância, porque de certa forma era essa abordagem que meu grupo fazia. Então, para não me destoar, eu comecei a me agarrar nesses pormenores. Inclusive, mesmo não precisando, teve um período da minha vida que eu trabalhei com avental. Porque na universidade a gente não costuma trabalhar com avental, mas isso me ligava ao grupo. Isso demonstrava que eu fazia parte deles, então eu tomava para mim. Ou seja, escondia inclusive as roupas que eu estava usando com aquele avental, mas me conectava automaticamente ao meu grupo original, que era o grupo dos professores que eu queria tanto fazer parte e que de certa forma me ligava também e me conectava ao meu grupo familiar. Comecei a notar que todas as vezes que eu rampava, que eu começava a crescer na minha carreira, que eu me distinguia do grupo, eu fazia alguma coisa para me sabotar. Se eu ganhasse muito, eu dava um jeito de perder essa quantia. Se eu começasse a me destoar, a chamar atenção dentre os meus colegas, eu também dava um jeito de voltar a fazer parte da multidão. Note, isso não era racional. Na minha razão, eu queria ter sucesso, ter privilégio, ter abundância, ter dinheiro, mas dentro do meu conforto, da minha alma, eu queria não chamar atenção. Eu começava a rampar, eu parava. Alguma coisa acontecia. Demorei muito tempo para compreender o que era de fato. E o que acontecia nesse período? Quando eu era pequena, eu sempre estudei nas escolas que minha mãe lecionava. Então, eu tinha um certo privilégio, eu tinha certa diferença em relação aos meus colegas. Por quê? Porque as professoras viviam dentro da minha casa, as professoras me conheciam. Então, quando na sala de aula a professora precisava de um auxílio, precisava que alguém fosse até a diretoria, por exemplo, era mais fácil para ela solicitar a minha ajuda. Quando eu precisava buscar alguma coisa na sala dos professores, era mais fácil que elas fizessem referência a mim. Porque elas sabiam que eu não ia pegar nada, elas sabiam que eu não ia sair saracoteando pela escola, elas sabiam que podiam contar e mais do que isso, sabiam que se eu desabonasse alguma coisa, elas teriam total facilidade em requerer a minha mãe. Então era muito mais fácil que elas fizessem isso. A minha mãe, porém, na época ela era minha professora, não queria que eu tivesse essa distinção. Eu lembro até que uma vez eu fiz um trabalho para a aula dela, minha mãe dava aula de educação artística, uma aula que eu amava, adoro muito até agora, até hoje, mas na época era uma delícia, assim. E eu lembro que eu fiz com bastante
satisfação, desempenhei com bastante destreza aquela atividade. E na hora que fui entregar a minha mãe, eu lembro que minha mãe deu a nota B. E eu lembro que eu falei, B? Por que B? Ainda eu requeri assim. Minha mãe falou assim, porque você é minha filha. Porque se você fosse só aluna, eu teria te dado A. Mas como você é minha filha, eu vou te dar B. Na época eu não entendi muito, mas na verdade o que minha mãe queria era diminuir um pouco essa sensação de diferença que eu tinha. Porque o que acontece, na verdade, é que muitas vezes essa distinção, essa valorização, ou seja, uma colocação de uma aluna predileta na sala, como se ela fosse mais querida pelos professores, enfim, ela tivesse a distinção em relação à instituição, ela causa exclusão em relação aos colegas. Os colegas normalmente tendem a se distanciar do aluno predileto. Eu acho que no fundo minha mãe temia que isso acontecesse e ela começou a fazer dar essa sensação de menos, para me colocar um pouco no grupo, né? Acontece que eu levei isso para a vida. Eu não entendi muito bem. Eu mantive esse raciocínio de quando eu ficava me colocando numa posição menor, eu tinha o colo da minha mãe. Minha mãe queria isso, eu entendi dessa forma. Então, quando eu já adulta, tomei para mim as minhas aulas, tomava para mim, toda vez que repercutia de forma diferente do grupo, eu dava um jeito de fazer o que minha mãe fazia para mim. Olha, menos. Então, eu lembro que eu fiquei bem insegura quando os alunos começavam a me chamar sem cessar. Eu fui chamada quase 50 vezes para ser paraninfa de turma. E muitas vezes eu parecia me incomodar aquela distinção, aquele destaque dentre os colegas. Quando os alunos começavam a falar, aguarda um pouquinho, porque em seguida nós vamos conversar com você sobre uma coisa, assim, eu já imaginava que eles iam me chamar para paraninfa, e eu fazia, eles vão me chamar, e me causava uma certa insegurança, um incômodo. Teve uma ocasião que foi colocado tecnologia nas salas, e assim que terminava as aulas, os alunos nos avaliavam com notas de 0 a 5 em relação à aula que tínhamos dado. E o coordenador veio me falar que eu tinha sido avaliada como a melhor professora da diretoria. Note, não era nem pelo grupo de professores, não era nem pela gestão, era pela diretoria. Então eu realmente adquiri um destaque muito grande. E eu lembro que naquela ocasião eu me senti muito incomodada, eu arranjei motivos para discutir com a coordenação, eu achei motivos para me ausentar às vezes da faculdade, parecia que eu queria me rebelar para não tomar essa diferença, esse brilho, eu não podia me destacar. No fundo, só o que eu queria era o colo da minha mãe, né? É como se eu fosse menos, eu tinha entendido isso, eu teria o colo da minha mãe. Menosprezava, sem dúvida, o amor dela, né? Como se eu precisasse fazer alguma coisa para que ela tivesse o amor dela por mim, sendo que o amor dela é incondicional. Mas naquela ocasião eu não interpretava dessa forma. Então eu ia para a escassez, achando que assim eu teria o amor da minha mãe. Isso também acontece, né, quando a gente fala de escassez de grupo. Comentei há pouco sobre essa sensação de que meus familiares então ganhavam menos, então eu não podia ganhar mais. Vocês imaginam que como é o olhar dos familiares quando um ente, né, um descendente ganha mais? Eles se alegram com aquilo. Eles sabem que a história, as marcas e tudo que eles construíram foi colocado à frente, foi colocado adiante, foi passado com oportunidade para que fosse mais leve para mim. E quando eu olho e falo, não, eu não me permito ter mais, eu não permito ter abundância, se foi difícil para vocês, eu também quero que seja difícil, eu estou menosprezando o amor deles por mim. A gente chama isso de amor cego, né? Quando eu olho o meu amor por eles, mas eu esqueço de olhar o amor deles por mim. Como se precisasse repetir o comportamento de escassez para que a gente fizesse parte do mesmo grupo. Tem um ponto que eu quero ressaltar, que é a facilidade com que eu me percebia dentro de uma sala de aula.
Não era só alegre para mim estar em sala de aula. Era fácil, era tranquilo. Eu fazer vários comentários, eu trabalhar as analogias, eu passar meu conhecimento adiante, nunca foi um transtorno. Montar aula para mim sempre foi muito tranquilo. E o que eu percebia era que, por ser tão simples assim, eu não conseguia cobrar, eu me desvalorizava, entende? Ao mesmo tempo que era fácil, era como se não tivesse valor. Então não foram poucas as vezes que eu cheguei para algumas pessoas e falei, não precisa me pagar por isso não. Eu dava aula, eu fazia curso, eu gastava horas do meu dia, mas por ter prazer quando eu fazia isso, porque montar aula para mim sempre foi um prazer, fazer essas ressalvas com metáforas para que o aluno pudesse entender, sempre foi muito interessante, muito gratificante para mim. Então quando eu ia oferecer isso, quando eu me colocava à disposição de um grupo, e aí a pessoa, dona da empresa, às vezes queria me pagar, eu não precisa me pagar, ou cobrava um valor muito aquém de todo o trabalho que eu tinha tido, porque eu entendia de que, como tinha sido fácil e como aquilo não tinha me causado um dano, eu não precisava cobrar. Na contramão, quando eu tinha um trabalho que exigia muito esforço e tinha a necessidade de conseguir mais conhecimento, sair em busca, fazer, suado, sofrido, aí eu conseguia cobrar. Também nem sempre eu cobrava o preço que deveria, mas eu conseguia cobrar por alguma coisa. O que é incorreto de se fazer, se for pensar, porque se eu pegar os dois pontos, um que eu faço de forma inata e o outro que eu faço com sofrimento, é óbvio que esse segundo não vai ser tão produtivo, tão maravilhoso, tão bem feito como foi no primeiro caso. Porque quando a gente faz do coração, quando a gente transborda, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, quando é nosso dom a serviço da vida, isso flui. E quando é o outro, sai, mas sai com mais dificuldade. Então, a verdade é que se eu tivesse que cobrar por algo que fosse melhor feito, seria a situação onde eu tenho o meu dom a serviço da vida, e não quando tem esforço. Mas eu invertia as bolas e cobrava por esse. E o que eu fazia de mais errado nessa história? Por ser inato, eu partia da premissa que aquele dom era meu, só meu como indivíduo. Eu ignorava que, por ser meu, eu tinha recebido de alguém. Eu tinha recebido do meu pai, da minha mãe, e eles dos meus avós, bisavós, trisavós, tetravós. Ou seja, eu menosprezava a história de todo esse grupo, as marcas de todo esse grupo, as dores de todo esse grupo. Porque isso só chegava leve para mim porque tinha sido passado para que chegasse assim. Percebe? Então eu menosprezava de certa forma, porque quando eu chegava para alguém e falasse, não precisa cobrar, foi fácil para mim, eu menosprezava toda a densidade e intensidade de vivência que eles tiveram. Era um menosprezo com os meus ancestrais. Então, hoje, olhando para trás, eu falo, não, quando sai mais fácil, quando é mais leve, é quando de fato é a coisa que eu mais sei fazer e por honra eu posso cobrar ainda mais, percebe? Muitos paradigmas da riqueza a gente tem que quebrar para se transformar, para poder conseguir, mais dinheiro, mais abundância. Porque racionalmente eu falo, eu quero sair de A para o B, mas para eu me transformar nesse B, eu tenho que compreender que esse B é alguém. E às vezes eu menosprezo esse B. Eu, por exemplo, fiz umas reflexões a respeito e percebi que eu acreditava que esse B eram pessoas que ostentavam demais para o meu gosto. Não eram pessoas boas, não eram pessoas que trabalhavam com ética, burlavam o sistema, queriam passar outras pessoas para trás. Eu percebi que eu tinha esses preconceitos em relação a esse grupo de pessoas. Então é óbvio, preste atenção, se eu sou A e quero ser B, mas acho que B são pessoas que não vale a pena, que ferem o meu ser como A, eu não vou querer, vou fazer de tudo para não me transformar.
né? Se eu acho que essas pessoas não são boas e me acho uma pessoa boa, eu não quero virar essa pessoa. Eu falo, não, prefiro ficar aqui eu posso fazer. Lógico que eu posso fazer aqui, mas se eu tiver dinheiro, se eu tiver mais abundância, eu posso fazer muito mais. Eu alcanço mais pessoas, eu consigo transbordar ainda mais. Fica mais fácil, fica mais leve, eu fico mais livre. Quando eu tenho dinheiro, eu posso obter recursos e terceirizar alguns serviços menores, o que me colocam para ampliar a minha aula, ampliar a potência do meu conhecimento. Então, eu pensar de forma diferente sobre ser essa pessoa, sobre obter recursos, também me faz poder me transformar nessa pessoa que eu racionalmente penso em ser. Porque normalmente a gente pensa em ser uma pessoa e na verdade a gente critica, e quando a gente faz esse movimento de distância, a gente gera uma sabotagem na própria vida, entende? A abundância vem de dentro para fora e não de fora para dentro. As pessoas acham que o fato de elas oferecerem um serviço para outras dão a necessidade e obrigação das outras trazerem dinheiro para elas. E não é dessa forma que acontece. A abundância vem quando eu olho o meu servir transbordando, a minha paixão, a minha alegria colocada à disposição do outro. Quando eu faço o meu melhor, quando eu ofereço com satisfação, quando eu quero que o outro tome o melhor de mim, o outro se encanta, o outro se satisfaz, o outro entende que eu estou a serviço dele, fazendo o melhor para ele. E quando eu faço esse movimento de entrega, ele faz o movimento de troca. Ele fala, é com ela que eu quero ficar, é com ela que eu quero fazer, eu quero. Então ele vai pagar por isso, ele vai valorizar. Mas isso vem de dentro para fora. Quando eu não consigo me valorizar, quando eu não me reconheço como um indivíduo que veio de outras pessoas, reconheço que eu não sou vazia, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu sou completa, eu consigo transbordar, porque eu tomo desse grupo de pessoas, eu recebo da minha ancestralidade, eu transbordo. Eu só consigo me colocar a serviço do outro quando eu estou transbordando, quando eu sei receber. Eu recebo desse grupo. E uma vez que eu recebo, tomo tudo que eles têm para me dar, eu ofereço e coloco isso adiante. O grupo que recebe o que eu tenho para dar, percebe a grandeza, valoriza o meu serviço, valoriza a mim mesmo e me devolve, para que haja o equilíbrio, para que haja uma movimentação saudável entre nós. Então ele fica feliz em fazer isso. Quando eu não cobro do meu cliente, quando eu acho que não preciso cobrar, desvalorizo todo o meu grupo ancestral, e duas, desvalorizo também o meu cliente como se ele não tivesse potência, condições, abundância para me devolver nada em troca. Muitas vezes ele sequer toma a minha prestação de serviço, porque quando eu ofereço tanto para ele não ficar em débito comigo, como eu não vou cobrar, ele se distancia. Percebe? É importante a gente pensar que eu tenho algo grandioso para oferecer, mas ele também tem algo grandioso para me oferecer. É uma troca saudável. Teve uma época que eu ia numa cabeleireira e ela era muito querida, ela gostava muito de mim, a gente tinha afinidade, e todas as vezes que eu chegava lá, ela nunca falava não para mim, ela me encaixava de um jeito ou de outro. O que acontecia é que às vezes eu passava horas esperando o atendimento dela, porque ela tinha me encaixado, eu não podia reclamar porque eu sabia que ela não ia me cobrar o preço efetivo. Aí se fizesse alguma coisa que eu não gostasse, eu também me sentia inibida de falar. Nosso movimento acabou se desgastando nesse sentido e eu acabei deixando de ir nela, porque ela não me cobrava o preço justo. Às vezes ela fazia um cabelo que eu adorava e eu não tinha como retribuir. E aí foi me incomodando, sabe? É como se eu ficasse definitivamente em débito. Quando eu faço com alegria, eu transbordo o meu servir, eu faço com satisfação e eu ofereço para o meu cliente se alegra com esse serviço, eu preciso dar a oportunidade dele retribuir isso também. E aí todo o movimento virtuoso da situação acontece, percebe? Então eu preciso primeiro pensar, que
às vezes a minha escassez está ligada ao meu grupo familiar. Então, ao invés de pensar, eu não posso fazer diferente do meu grupo familiar, eu devo pensar em honrar eles, vou fazer mais e melhor e vou ganhar muito. Eu agradeço vocês por tudo que vocês me mostraram. A gratidão é se colocar a graça em ação, me colocar em movimento a serviço da vida. Então, primeiro, é olhar com abundância para que eu possa olhar meus familiares e fazer com abundância. Segundo, perceber que não é o fato de repetir o comportamento do meu grupo, não só familiar, mas o grupo da minha empresa também pode me colocar na escassez. Também posso pedir anuência para eles, estar satisfeitos e gratos pelo movimento que eles fizeram e também me prontificar a fazer diferente. Terceiro, perceber que às vezes o amor dos meus pais, o amor da minha mãe é incondicional. E se a gente às vezes se agarrou em alguma coisa lá atrás para que a gente não chamasse atenção, para que a gente não ganhasse dinheiro, o olhar hoje de uma pessoa adulta diante da mãe é incondicional esse amor. Eu sei que ela quer o meu melhor. E eu sei o que ela quer, que eu brilhe cada vez mais. E tomar para mim esse brilho. Mãe quer que você segue. O pai quer que você tenha coragem para conquistar seus objetivos. Segue e brilhe. É isso que seus pais mais querem de você. E por fim, considerar que quando eu coloco o meu dom a serviço da vida, quando eu valorizo, quando eu faço de forma tranquila, quando é um dom meu inato, eu não recebi isso do nada, é uma herança. E por ser uma herança, eu preciso honrar cada história, cada marca e fazer mais e melhor, mais e melhor. Em honrar tudo que se passou, em honrar todas as histórias, eu me movimento fazendo ainda melhor. Então eu olho para os meus antepassados e falo, em honra a vocês, eu vou fazer bonito. Eu vou fazer justo, as pessoas vão querer o meu serviço, elas vão querer pagar caro, porque elas vão sentir que eu estou dando o meu melhor. E eu faço isso em honra a todas as histórias que se passaram. Então, perceba-se e se conecte a toda a sua história. Lembre-se que você não é um indivíduo único, você é feito por muitos. Você tem muitas marcas, você tem muitas vivências. Você pode prosperar e oferecer para muitas pessoas, transbordando conhecimento, amor, respeito, tudo de melhor, tudo que você transborda. E quando você faz isso, o outro reconhece, se conecta e te devolve. Receba essa devolutiva, receba essa troca. Isso vai fazer bem para você e para quem você oferece com tanta devoção. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Vocês podem me chamar por todos os canais de comunicação, no @inteligência do sentir, e eu fico à disposição para a gente continuar a conversa numa outra hora. Um beijo grande, tchau!